todos, me chamo Rosaldo Bonet, sou do Esquadro Compasso e hoje estamos aqui para abordar como tema gerando prosperidade através dos 7 princípios herméticos. Mas antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, esse nosso webinário, é importante a gente pontuar alguns aspectos que geram algumas controvérsias e que geram confusão na mente das pessoas. Tá? E qual que são esses aspectos? O primeiro aspecto é que prosperidade não é riqueza material somente. Essa é uma confusão, uma analogia muito rasa que as pessoas fazem e que as pessoas confundem. Riqueza material, você ter uma casa, você ter um carro do ano, você ter dinheiro em bitcoins, com prosperidade. Por quê? Porque prosperidade não é um assunto tão raso assim. Ela é muito mais profunda e engloba muito mais aspectos de nossa vida. Mas nós iremos falar isso um pouco mais para frente ao longo dos 2 módulos que a gente explana ao longo desse webinário. E quais são esses módulos? O módulo de prosperidade e o módulo dos 7 princípios herméticos e como transformar eles em prosperidade. Ora, mas antes de iniciarmos essa nossa conversa, é preciso notar que a gente tem como regra básica aqui, nós temos como o caminho para chegarmos a essa prosperidade, mas não essa prosperidade rasa, essa prosperidade plena, né, como eu irei abordar e como eu irei explicar para vocês, a seguinte filosofia: as leis universais e o seu vínculo, porque as leis universais elas regem toda a nossa vida, todos os nossos universos, todo o nosso conhecimento e tudo aquilo que está em nosso entorno. Né? Então, essas são leis que não se aplicam somente à prosperidade, como eu vou falar nesse webinário, mas se aplicam a vários outros aspectos de nossa vida. Se aplicam desde uma pequena formiga até um elefante, desde o nosso planeta Terra até os confins do universo. Então, se nós soubermos aplicar esses conceitos dos 7 princípios herméticos, aliado com esses conceitos de prosperidade, nós conseguiríamos se transformar em pessoas melhores. Vocês não esperem que a fórmula da riqueza, fórmulas de como conseguir uma Ferrari em pouco tempo, porque esse não é o objetivo do curso. É claro que ao falar em prosperidade, indiretamente nós conseguimos reverter isso no aspecto financeiro, no bolso, que é o mais importante. Mas antes de mais nada, antes de tudo, é importante frisar bem essa questão, que a prosperidade ela engloba muito mais do que isso. Então, assim como milhares de pessoas fazem vídeos no YouTube, fazem seminários de como você deve, 6 meses para ficar rico, esse tipo de engodo, né? A gente não vai prometer esse tipo de situação, porque a nossa intenção aqui ela é uma reflexão muito mais profunda, muito mais elaborada e que vai te trazer benefícios não só materiais, mas benefícios também espirituais. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas são imediatistas. Elas só veem aquilo que é real, aquilo que é material. Então, para elas, o ter é muito mais importante do que o ser. E a partir do momento que você só quer ter, você fica escravo das suas paixões. Você se torna uma pessoa que foi escravizada pelo consumo, pelo acúmulo de bens, e isso não é o nosso intuito. O nosso intuito é melhorar não só a percepção de vocês em relação ao acúmulo de bens, às riquezas materiais, mas também a outros aspectos que são muito mais importantes e que serão uma balança na vida de vocês, que serão um aspecto positivo na vida de vocês. Então, o meu intuito aqui é justamente abrir os horizontes, abrir a mente de vocês para uma reflexão um pouco mais profunda, para uma reflexão um pouco mais além da riqueza material e da prosperidade material. Por quê? Porque nem tudo é compensado pelo dinheiro. Do que adianta muitas vezes, eu sempre brinco, do que adianta muitas vezes ter dinheiro, mas você estar doente mentalmente, você estar doente espiritualmente, ou estar inválido numa cadeira de rodas e não poder usufruir daquelas conquistas materiais que você conquistou ao longo da sua vida, não é? Então é por isso que ao nós abordarmos esse tema de prosperidade e dos 7 princípios herméticos, nós temos que entrar
com uma outra visão, entrar com um campo de visão muito mais amplo, muito mais profundo do que muitos cursos por aí nos passam e nos fazem imaginar de forma errônea, né? De forma errada, o que é prosperidade, o que é riqueza e o que é a materialização de tudo isso. Ora, dito isso, nós podemos dar início à nossa conversa. Como eu falei para vocês, esse curso foi separado em dois módulos. O primeiro sobre a prosperidade, onde nós iremos entrar um pouco mais a fundo sobre esse tema, e o segundo módulo é sobre os 7 princípios herméticos e o seu vínculo com a prosperidade. Espero que gostem. Os meus contatos estarão no final do vídeo, na tela final, e uma grande jornada em torno da prosperidade e dos 7 princípios herméticos. Então, voltando ao nosso assunto, ao nosso webinário, podemos dar início a essa jornada. Bom, mas antes de mais nada, nós precisamos entender uma coisa, que existem 3 pilares em nossa vida, que existem 3 aspectos que nós temos sempre que levar em conta e que nós temos sempre que estar com eles equilibrados. E quais são esses aspectos? É o aspecto material, é o aspecto mental e é o aspecto espiritual. Sem esse tripé, que eu falo que é o tripé da plenitude, né? Sem esse tripé, nós muitas vezes até podemos conquistar os outros dois, mas nunca estaremos completos. Por que nunca estaremos completos? Porque sempre vamos notar uma ausência, sempre vamos ter uma busca incessante por algo que nós muitas vezes não conhecemos, mas que é, com certeza, a falta de um desses itens, de um desses fatores, desse tripé que eu chamo de o tripé da plenitude, né? Ora, então vamos abordar um pouco sobre eles de maneira bem prática, de maneira bem rápida, né? Para que vocês possam entender um pouco melhor. O primeiro item desse tripé, é claro, é o lado material, é o lado mais, numa hierarquia, eu compararia ao primeiro nível dessa hierarquia. Por quê? Porque através da matéria, através dos nossos aspectos fisiológicos, da nossa carreira, do nosso dinheiro, da nossa família, de tudo que está ao nosso entorno, é que nós formamos a nossa vida, é que nós formamos os nossos conceitos de sociedade, os nossos conceitos de pessoa, tá? E que nós conseguimos formalizar, concretizar essa materialidade da prosperidade, né? Então, o lado material talvez é o mais palpável de todos eles. Por quê? Porque é através deles que nós vamos se mostrar para a sociedade. Porque o que a sociedade valoriza hoje em dia? Ela valoriza, infelizmente, as pessoas de sucesso, as pessoas que têm um carrão do ano, ou uma Ferrari, ou um apartamento super de luxo em algum bairro nobre de alguma cidade por aí, né? E são fatores que muitas vezes as pessoas elas valorizam o ter. A sociedade de hoje ela é muito imediatista, ela valoriza muito mais o ter do que o ser. Então isso acaba gerando uma celeuma em nós, tá? acaba gerando uma competitividade que você sempre quer ter aquele aparelho de última geração, você sempre quer ter aquele carro de última geração, você sempre quer ter aquela casa no melhor bairro da cidade. Por quê? Para mostrar para os outros que você é um cara de sucesso, que você tem uma carreira de sucesso, que você é poderoso, que você está bem financeiramente. Mas muitas vezes isso gera um custo para nós. Isso tem o seu custo. Assim como os outros aspectos também têm o seu custo se forem trabalhados de forma isoladas. O material também, o custo do material às vezes pode ser muito mais caro, porque nessa busca incessante pelo acúmulo de riqueza, pelo acúmulo de fortuna, muitas vezes a gente acaba desbalanceando os outros dois aspectos, a gente acaba relevando os outros dois aspectos e eles vão cobrar o seu preço talvez lá na frente, talvez daqui uns 10 anos, ou até antes, né? Porque vai depender do ritmo que você leva da tua vida. Então, é muito perigoso nós falarmos de conquistas materiais sem esse equilíbrio, sem esse tripé que vai embasar
todas as nossas decisões de nossa vida e que muitas vezes a falta de um desses itens vai gerar transtornos, vai gerar problemas, vai gerar um adoecimento para você, quer queira ou quer não. Tá? Isso é fato, isso é provado. Ah, mas como que você consegue me provar? Há muito tempo atrás, um banco desses de investimentos nos Estados Unidos, eles estavam, as pessoas, para ganhar cada vez mais dinheiro, para ganhar, estavam praticamente dormindo nesse banco. E muitos adoeceram gravemente com burnout, com outras doenças, né, em virtude desse ritmo acelerado e dessa busca incessante pelo acúmulo de riqueza. Por quê? Porque elas tinham se tornado escravas do dinheiro, tinham se tornado escravas daquela situação de conseguir sempre mais e mais dinheiro, bens, poder, esse tipo de situação. E muitas pessoas não se percebem porque elas entram nesse círculo vicioso, esse ciclo escravocrata da riqueza, né? Do acúmulo de poder, do acúmulo da ascensão de carreira, do dinheiro, e acabam fazendo o quê? Acabam não percebendo o desequilíbrio que elas estão ocasionando para elas a longo prazo. Mas de onde que vem esse desequilíbrio? Vem dos outros dois pés do nosso tripé da plenitude. E o que são esses outros dois pés? É a mente, tá? Porque a mente ela pode trabalhar a favor de você e pode trabalhar contra você. Tá? De que forma que ela trabalha a favor de você? Através de pensamentos positivos, através de ações mentais, onde você vai trabalhar o teu intelecto, vai trabalhar a evolução e a progressão da tua intelectualidade, né, que é o consciente, muitos falam de QI, outros falam de estudos, outros falam de desenvolvimento humano, né, mas essa é um fator relevante, porque você trabalhando a tua mente de forma certa, você vai conseguir inúmeros benefícios para você, você vai conseguir inúmeros sucessos. Justamente por quê? Porque a nossa mente é como um computador, nós somos como um computador. A partir do momento que a gente insere bons programas nela, que nós inserimos uma boa programação, ela vai se desenvolver, ela vai expandir os seus horizontes. Mas, como contraponto, também nós temos uma mente que pode trabalhar contra você. E quando a mente começa a trabalhar contra você, quando a mente é negativa, quando a mente só olha, é uma mente míope, né, que eu brinco sempre, ela só olha alguns aspectos da tua vida, você direciona a tua mente para quê? Para carreira, para dinheiro, para avareza, só para o aspecto material, ela em alguma fase da tua vida, ela vai cobrar o seu preço. Tá? E de que forma que ela cobra o seu preço? Através de ansiedade, depressão, estresse, burnout, uma série de doenças psicológicas, psíquicas ou transtornos que ao longo dos tempos vão sendo gerados na mente das pessoas. E isso vai adoecendo essa pessoa ao ponto de que um dia, por mais dinheiro que ela tenha, por mais posição social que ela tenha, não vai ser o suficiente para saciar, para curar essa mente doente. Por quê? Porque a pessoa, como eu falei para vocês, muitas vezes ao se tornar escravo da carreira, ao se tornar escravo do acúmulo financeiro, ela acaba deteriorando a sua interface mental. Ela acaba criando transtornos para ela que em alguma época da vida irão cobrar o seu preço. Então, se você não trabalhar a tua mente, se você não souber muitas vezes se desligar da tua rotina material, da tua vida material e não se dedicar um pouco ao trabalho mental, ao trabalho intelectual, de desenvolvimento da mente, de desenvolvimento do teu intelecto, você vai ter alguns problemas. Você vai ter algumas situações que vão deteriorar a tua capacidade intelectiva, a tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de percepção, de olhar novos horizontes de forma diferente. E isso talvez seja um dos maiores agravantes que uma pessoa pode ter.
Ora, além da mente, nós temos um outro quesito que é muito importante também. Muitas vezes nós nos esquecemos, porque a gente foca no material e foca na mente, mas esquecemos que o espírito também precisa ser alimentado. E quando eu falo espírito aqui, ou espiritual, o lado espiritual, eu não falo de uma religião ou de alguma seita em específico. Todas as religiões, todos os deuses, quer seja Alá, quer seja Deus, quer seja Buda, Shiva, ou o nome que você queira dar a esse Deus, a esses deuses, a essa tua filosofia, é muito importante, porque o equilíbrio espiritual ele vai permitir que você controle não só a sua mente, que você controle a tua ansiedade, que você se conecte com o todo, mas que também que você pondere em relação às suas ações. Por quê? Porque na busca da tua luminosidade interna, na lapidação da tua pedra bruta, o lado espiritual ele é preponderante, ele é também decisivo, porque uma boa mente, um bom equilíbrio material e um bom equilíbrio espiritual serão essenciais ao longo da tua carreira, ao longo da tua vida. Eles têm uma conectividade muito grande. E uma pessoa que saiba usar os três de forma equilibrada, de forma plena, vai conquistar a prosperidade plena, tá? Que é quando você consegue, de alguma forma, transpor a prosperidade material com a prosperidade mental e a prosperidade espiritual, de forma que uma se complemente a outra e todas se autocomplementem. Todas façam parte da tua rotina, todas façam parte da tua vida, tá? E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa focou só no material, como eu falei para vocês, tá? E o que acontece? Ela fica suscetível a esse desbalanceamento que a vida muitas vezes ocasiona. Tá? E a gente percebe muitos exemplos de pessoas que eram milionárias, que ganharam na loteria, que eram famosos, que eram os bambambãs aí, e que ao longo da sua jornada, ao longo da sua existência, né, o que acabou acontecendo? Elas acabaram ficando sem nada, elas acabaram ficando pobres, que precisam de ajuda dos outros hoje, que estão em situação melhor, para poder se recuperar, ou para voltar ao showbiz, ou mesmo até para poder morar, para poder comer e atender muitas das suas necessidades fisiológicas e das suas necessidades de vida, inclusive. Ora, por quê? Porque o material ele não vai se sustentar sem o mental e sem o espiritual. O material por si só, tá? Ele anda até um determinado ponto. Você pode ter o teu sucesso material, você pode ter o teu sucesso empresarial, ser um cara com uma carreira profícua, com um bom dinheiro no banco, com a Ferrari do ano, mas sempre haverá a falta daquele algo mais. Você sempre vai estar buscando e se compensando através da materialização, da concretização da riqueza, a falta do teu equilíbrio mental e a falta do teu equilíbrio espiritual. Por quê? Porque você não consegue perceber, você não consegue abrir os teus horizontes em relação a esses dois pontos de equilíbrio. Você acha que a vida é só ter e ter. E muitas vezes você fica bitolado nessa ideia, você fica propriedade da matéria. Você não consegue se desvencilhar dessa matéria e dessa situação onde você só quer o ter. E você acaba se esquecendo de ser ou do ser. Porque primeiro você precisa autotrabalhar, você precisa encontrar o teu ponto de equilíbrio, né? E buscar daí o teu foco material, o teu foco espiritual, porque muitas vezes não adianta, como eu falei para vocês, você ser um Bill Gates, você ser um Jeff Bezos da Amazon, mas em contrapartida ser uma pessoa totalmente infeliz, ser uma pessoa solitária, ser uma pessoa que não interage com a tua sociedade. Por quê? Porque geralmente essas pessoas que são focadas na matéria, elas geralmente desconfiam mais das outras pessoas. Não que você não tenha que desconfiar, né? Acho que no mundo de hoje é importante sempre a gente refletir com quem a gente anda, né?
para a gente poder ver se as intenções reais das pessoas. Mas há muitas pessoas ainda boas no mundo, há muitas pessoas ainda que têm uma visão de mundo bem diferente da grande maioria. Então, então essas pessoas muitas vezes elas se trancam naquele mundo, naquela prisão mental delas em relação à matéria e acabam se esquecendo que a sociedade é muito maior, que a sociedade não é só a empresa, não é só a, o dinheiro, não é só as conquistas materiais. E elas acabam muitas vezes adoecendo muito mais rapidamente do que uma pessoa, do que aquele senhor que é pescador lá no interior do Ceará, ou ou que mora numa aldeia indígena lá nas margens do Amazonas. Por quê? Porque a prosperidade para aquelas pessoas é algo diferente, é algo que é, tem um plus a mais. Então, para cada pessoa, na realidade, ela vai ter uma ideia própria de prosperidade, ela tem que trabalhar essa ideia própria de prosperidade. É claro que nunca se esquecendo, nunca deixando de olhar o lado material e o lado espiritual. Então, para muitos, prosperidade é ter uma Ferrari, é ter uma casa de luxo, uma vida super, hiper confortável, com glamour, com festas, com reconhecimento de carreira. Para outros já não, prosperidade vai ser ela estar antenado com o seu Deus, com a sua mente tranquila, sem contas para pagar, né? E lá nas margens do rio Amazonas, pescando o seu peixinho, aquela vai ser a maior riqueza que ela vai poder ter na vida. Então, é por isso que muitas pessoas, às vezes, abandonam tudo e vão em busca de um sonho, vão se aventurar pelo mundo com trailers, com motorhomes, ou mesmo caminhando, porque elas percebem que aquela vida que elas levaram, muitas vezes estava levando ao seu adoecimento, a uma perspectiva que não era o que elas desejavam no fundo de sua alma. Por quê? Porque elas começaram a perceber em determinado momento que a matéria por si só ela não se autocumprimenta, ela não gera a felicidade plena, ela não gera a prosperidade plena. Por quê? Porque a prosperidade plena ela é a união desses três aspectos. Ela é a união do quê? Do nosso material, com o nosso mental e com o nosso espiritual. Sem isso, você pode batalhar, conseguir todos os troféus que a vida pode lhe dar, mas você aquilo nunca vai ser o suficiente para você. Aquilo nunca vai saciar a tua busca interior. Aquilo sempre vai ser, você sempre vai querer o algo a mais. Se saiu o iPhone 16, você vai querer o iPhone 16 por quê? Porque de uma certa forma, aquilo vai saciar temporariamente para você na tua visão de mundo. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar o teu pessoal, trabalhar a tua mente, trabalhar o teu espiritual, você vai ver que muitas coisas são irrelevantes, que muitas conquistas que você fez é irrelevante. Eu gosto muito eu sei que muitos daqui provavelmente podem até não gostar da pessoa, das posições políticas, mas o José Mujica, ele dizia muito o quê? Ele dizia muito que vida é tempo. Por quê? Porque toda vez que você vai lá e compra um carro do ano, você está, na realidade, perdendo tempo de vida. Porque a partir do momento que você compra um carro, você vai ter que muitas vezes trabalhar mais, fazer aquele extra, fazer aquele bico, porque para poder sustentar a tua família, para poder sustentar aquele bem que você adquiriu. E isso custa tempo de vida. Então, por isso que ele brincava que ele andava de Fusca, quem não conhece o José Mujica, ele era ex-presidente do Uruguai, que passou quase 30 anos na cadeia, né? E ele fala algumas coisas bem interessantes, não de cunho político, mas de cunho reflexivo. Então ele conta que toda vez que a gente compra um celular de última geração, nós estamos comprando um celular, mas perdendo tempo de vida, porque nós vamos ter que trabalhar para pagar esse celular, nós vamos ter que gastar muitas vezes horas de lazer, horas com os nossos filhos, tá? Para poder pagar esse equipamento, para poder pagar essa casa, essa mansão ou o carrão da garagem. E isso nos insere uma autorreflexão, né? Até que ponto, muitas vezes, a prosperidade material
ela compensa na sua vida? É claro que todos nós desejamos ter uma vida digna, uma vida, muitas vezes, não precisa ser de luxo, mas nós precisamos ter uma vida que nos dê o suficiente para viver bem, né? Ninguém quer também viver na extrema pobreza, viver, né, numa favela, ou viver em situação precarizada de vida. Mas, contudo, a riqueza também, se você, quando não bem trabalhada, ela irá cobrar o seu preço. Ela irá cobrar um preço, muitas vezes, até pior do que se você não tivesse nada. Porque se você não tem nada, você também não tem preocupação, né? Essa que é uma das grandes paradoxos da vida. Se você não tem nada, por que você vai se preocupar em ter? De uma forma ou de outra, você está vivendo. Mas se você tem, muitas vezes, você tem uma série de preocupações, IPTU, prestação, manutenção, e isso acaba também acaba influenciando no teu emocional, no teu espiritual, e você às vezes acaba até relevando para segundo plano, para uma outra fase do teu tempo, a tua conexão com Deus, a tua conexão com a tua mente, o trabalhar o teu intelectual, de uma forma que isso traga benefícios, porque a partir do momento que você começa a se esquecer desses outros dois pilares do tripé da plenitude, né, você começa a focar apenas nessa materialidade. E como eu já falei para vocês, isso é ruim, isso é nocivo para vocês, porque não há dinheiro do mundo, tá? Não há perspectiva financeira no mundo que paguem o preço de uma tranquilidade, de uma vida mentalmente boa, espiritualmente equilibrada. Isso não há fortuna no mundo que consiga pagar todos esses quesitos, né? E vocês podem sair por aí perguntando para as pessoas, tá, o que falta na vida delas. Claro, a grande maioria, nesse entendimento, vai citar aspectos materiais, mas no fundo, é uma compensação, é um compensatório para falta do quê? De espiritualidade e para falta de trabalhar a tua mente, trabalhar o teu mental. Então, essa prosperidade, como eu falei para vocês, é algo muito mais profundo. Ela não pode ser vista de forma tão rasa que prosperidade só invoca o lado material. Não. Nós, ao falarmos de prosperidade, nós temos que trabalhar esses três aspectos. Nós temos que olhar com uma visão muito mais ampla, muito mais expandida em relação à matéria, em relação à mente, em relação ao espírito. E olha, você não precisa ser religioso, você não precisa crer, ser um fiel de ir toda semana na igreja. Não, bem pelo contrário. Você tem que acreditar, é claro, nas tuas crenças, nos teus dogmas, nas tuas interações com Deus, mas tem que olhar também essa prosperidade espiritual de uma forma ampla, assim como você vai olhar também a prosperidade mental de uma forma bem mais ampla. Não basta você começar a pegar palavrinha cruzada, a fazer cálculos matemáticos para trabalhar o teu intelecto. Não, é muito mais complexo. A mente, muitas vezes, ela precisa, claro, dos exercícios lógicos, das cruzadinhas, mas ela precisa também, às vezes, dar aquela desligada, ir num parque, sentir o aroma da natureza, olhar no seu entorno, porque muitas pessoas, quer queira, quer não, têm insights justamente nesses momentos onde elas estão despressurizadas da sociedade, onde elas estão desconectadas com a loucura que a sociedade nos impõe, a loucura que o dia a dia nos impõe. E isso é um exercício mental muito grande. E não tem uma forma específica. Uns podem achar esse caminho fazendo um yoga, outros podem achar fazendo uma boa caminhada, andando de bicicleta. Cada pessoa vai achar sua conexão mental, vai achar o seu alívio mental de uma forma diferente. Assim como cada pessoa também vai achar o seu alívio espiritual, a sua conexão com Deus de uma forma diferente. Você pode ir numa igreja, orar, você pode ir num templo, meditar, você pode simplesmente olhar a natureza, olhar a plenitude da natureza e
focar no Deus que habita em tudo, né? Então não sou eu um pastor religioso, não sou eu um padre que vai ensinar vocês essa busca espiritual, mas vocês vão ter que procurar por si só esses dois aspectos de equilíbrio na vida de cada um, para que de forma indireta, ou mesmo até de forma direta, a prosperidade ela se autocomplemente. Então será muito mais fácil de você entender a tua prosperidade material, a tua prosperidade mental e a tua prosperidade espiritual, porque essas três, ao se autocomplementares, elas serão uma ferramenta poderosíssima de prosperidade plena. Elas vão elevar você a outro grau de entendimento da vida. E isso é um diferencial. Isso vai ser um diferencial no teu networking, na tua carreira, na tua ascensão social. Por quê? Porque você conseguirá compreender com outros olhos, né? Eu brinco com o terceiro olho da mente e do espírito, o que está no teu entorno. Você vai ter muito mais insights, você vai ter muito mais ideias relevantes do que as pessoas que estão bitoladas, que estão focadas apenas numa visão de mundo. É por isso que eu brinco muito nas palestras que eu dou nas empresas sobre a diversidade, né? Quanto mais diverso for o nosso pensamento, quanto mais diversa for a nossa sociedade, quanto mais plural for os nossos laços de amizades, melhor para a nossa mente, para o nosso espírito e para a materialização da nossa riqueza. Por quê? Porque você consegue compreender com muito mais amplitude, com muito mais grandiosidade o entorno. Você vai conseguir olhar com outros olhos tudo que está na sua volta, na sua sociedade e na sua vida como um todo, né? É por isso que eu falo que a prosperidade ela é um exercício diário. Você precisa trabalhar essa prosperidade diariamente. É claro que você vai ter aqueles dias que você não vai estar legal, você vai ter aqueles dias que você vai estar meio down, mas se você souber equilibrar esses aspectos, em pouco tempo você estará revigorado, você estará com as baterias carregadas novamente. Por quê? Porque você sabe o ponto de equilíbrio, você vai conhecer o teu ponto de equilíbrio, a tua noção para se automotivar. Então, muito disso ajuda na composição do teu dia a dia, na lapidação da tua pedra bruta. Tudo isso ajuda se você souber fazer essa autorreflexão, essa autobusca na tua prosperidade como um todo, não só de um lado ou do outro, né? Porque não basta você ser nem 100% espiritual, nem 100% material. Você tem que ter o equilíbrio de todas essas forças, de toda essa natureza que nos é propiciada, né? que nos é dada pelas leis universais. Dito isso, nós começaremos agora, no próximo módulo, explicar um pouco sobre como usar os 7 princípios herméticos para levar você à prosperidade. É por isso que eu reforcei muito nesse campo da prosperidade plena, que é esse equilíbrio entre o mental, o espiritual e o material. Por quê? Porque nós, ao falarmos dos princípios herméticos, nós vamos ter que ter essa visão mais ampla, nós vamos ter que ter essa lógica um pouco mais trabalhada, um pouco mais amplificada, para nós entendermos a verdadeira realização da prosperidade, a verdadeira concretização dos nossos desejos. E os nossos desejos, como eu gosto de falar para vocês, eles não são só materiais, eles são espirituais, eles são mentais. Então, a partir do momento que você sabe trabalhar esses 3 aspectos na tua vida, você sabe trabalhar o seu eu. Você passa a ser o seu próprio templo, o seu próprio microcosmo dentro de um macrocosmo muito mais infinito e muito mais relevante, não só para você, mas para o teu entorno, porque você vai começar a irradiar energia, você vai começar a irradiar
boas ações, você vai começar a irradiar uma nova forma de ver a vida. E isso vai fazer com que as pessoas se aproximem mais de vocês. Você vai começar a ser como uma espécie de um imã, e isso, teoricamente, de forma indireta, vai trazer também a concretização do material. Vai fazer com que você atinja os seus objetivos, não só materiais, mas mentais e espirituais. Por quê? Porque você sabe trabalhar a matéria, você sabe trabalhar o espírito e você sabe trabalhar o mental. E isso é extremamente relevante. Então, dito isso, colocado esses pontos, eu espero que vocês tenham entendido, vocês tenham conseguido ampliar os seus horizontes em relação à prosperidade, deixando aquela crença de lado, aquela crença limitante da prosperidade apenas material, né? Essa crença rasa que é só a ponta do iceberg, para entender que a prosperidade plena, a prosperidade que nós todos temos que atingir, é a prosperidade que engloba os três aspectos: o material, o mental e o espiritual. Sem isso, vocês nunca vão ter a satisfação completa em relação à vida de vocês. Sem isso, vocês nunca vão ter a felicidade plena em relação à busca interior que vocês e que nós, né, todos os dias nós fazemos para conseguir ser pessoas melhores, para conseguir ser seres humanos que têm um propósito de vida, que contribuem de alguma forma para uma sociedade melhor, para novas ideologias e para evolução e progresso, não só nosso, mas do nosso entorno e de toda a sociedade. Passaremos agora para o próximo módulo, que é a prosperidade e os 7 princípios herméticos. Um minutinho só e eu já volto. Voltamos com o último tema do nosso webinário, com o último módulo, né, que é os 7 princípios herméticos e o seu uso para gerar prosperidade. Ora, mas antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito, vamos só dar uma pincelada rápida para vocês entenderem de onde que vem os 7 princípios herméticos. Os 7 princípios herméticos, eles vêm do livro do Kybalion, tá? Que é um livro escrito em 1908 e que usa como base o hermetismo de um grande mestre chamado Hermes Trismegisto. Eu não vou entrar nos detalhes dessa herméticos e filosóficos e teosóficos do livro do Kybalion, porque ele exige a leitura do livro, ele exige uma reflexão, um estudo um pouco mais profundo, né? Para vocês poderem compreender não só o aspecto da prosperidade, mas o aspecto que rege muitas leis universais. Então eu aconselho a todos, eu aconselho que busquem esse livro. Para quem ainda não leu, busque esse livro, busque essa leitura, essas obras. Tem na internet, tem na Amazon, tem em várias outras livrarias, né? E até mesmo que não possa pagar, pode baixar o PDF do livro e tem que ler com atenção, tem que ler refletindo sobre cada frase, sobre cada significado, para poder formar a síntese de um pensamento, para poder formar uma opinião em relação a esse livro, a esses 7 princípios e usá-los, entendê-los enquanto universo como um todo. Bom, mas isso é o campo filosófico, é o campo da teosofia, não foge um pouco da nossa temática aqui do nosso webinário. Por quê? Porque o nosso webinário ele tem um foco na prosperidade. Ele vai ter o foco no uso para gerar o quê? Para gerar a prosperidade plena. A prosperidade que vai equilibrar o teu material, o teu mental e o teu espiritual. Bom, então vamos colocar mão na massa, né? E vamos iniciar esses 7 princípios herméticos. De forma didática, para que vocês possam dar uma entendida melhor, assimilarem de uma forma mais de uma forma mais interessante esse tema, eu vou ler o princípio hermético e depois nós vamos sempre estabelecer a conexão com a prosperidade. E porque eu acho que o entendimento vai ficar muito mais profícuo, o entendimento vai ficar muito mais racional. E daí quem tiver interesse, é claro,
vai lá, procure o livro, procure ler a obra do Caibalion, não só o Caibalion, mas também o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, para poder formar uma compreensão um pouco maior. Eu até aconselho que vocês façam isso, aconselho que quem já leu, releia, porque vai começar, toda vez que a gente lê o Caibalion, toda vez que nós lemos essas obras, a gente tem uma nova percepção, nós temos um novo entendimento. E eu já li 4 vezes, e toda vez que eu leio, eu tenho novos insights, novos entendimentos, novos pontos de vista em relação a essa magnífica obra, em relação a esses ensinamentos que são universais. Mas sem muitas delongas, né, sem muitas churumelas, vamos direto ao ponto. O primeiro princípio hermético é o princípio do mentalismo, que nos fala que o todo é mente e o universo é mental. Como eu falei para vocês, eu não vou entrar no campo filosófico para explicar esse princípio. Olha, eu tenho um outro curso meu que fala especificamente sobre o lado filosófico e sobre o lado teosófico desses princípios. Então, se quem está com preguiça de ler, adquira outro curso e terá uma excelente explanação de cada ponto a ponto desses 7 princípios e que, com certeza, passarão a fazer a diferença na vida de vocês. Mas e no campo da prosperidade? Aonde que eu posso usar esse princípio hermético na minha vida, na minha busca pela prosperidade plena? Ora, você vai usar justamente aonde ele é o mais importante, porque se o todo é mente e se o universo é mental, a prosperidade vai começar aqui dentro de você. E de que forma que ela começa dentro da tua mente? Através dos teus pensamentos, através dos teus desejos. Porque já dizia aquele velho ditado que a força do pensamento pode mover montanhas. É até bíblico isso, né? E é pura realidade. Se você mentalizar, se você trabalhar a tua mente, trabalhar o teu intelecto, trabalhar a expansão mental para você conseguir gerar prosperidade, você irá conseguir. Por quê? Porque você primeiro precisa estabelecer o que você deseja. Você precisa mentalizar o que você deseja para você poder concretizar as tuas ações, para você poder materializar os teus desejos. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo dessa nossa caminhada é você mentalizar. Mentalizar que você quer ser próspero, mentalizar que você vai alcançar os teus objetivos, mentalizar o teu equilíbrio espiritual, o teu equilíbrio mental, o teu equilíbrio material. Para quê? Para que você gere prosperidade, para que você gere a prosperidade plena. Ora, quando nós temos pensamentos negativos, quando nós temos ações negativas, o que acontece conosco? Geralmente nós ficamos mal, nós sempre pensamos de forma negativa. Muitas pessoas até entram em depressão, ficam estressadas, ficam ansiosas. Por quê? Porque os pensamentos estão refletindo o seu mental naquele momento. Então, todos esses transtornos, muitos da falta de conquistas na vida, vai daquele problema mental nosso, porque a gente não mentaliza de forma correta, nós não mentalizamos de forma positiva, nós não mentalizamos de forma a concretizar os nossos desejos, né? Então a pessoa olha lá, digamos, um concurso público, tem muita gente que concorrendo para essa vaga, eu não vou concorrer porque é muito difícil, porque eu não tenho tempo de estudar, porque eu não tenho... dá 1000 desculpas, mas essas 1000 desculpas não resolvem a situação dela, porque ela mentalizou que ela é incapaz de dar aquele passo na vida dela. Ela mentalizou que ela não vai conseguir uma posição melhor na carreira dela. Ela sempre tem uma ressalva, ela sempre tem um quê a mais para se autodesculpar, para se autorrotular como uma pessoa incapaz. Mas a partir do momento, por mais que você não passe, por mais que você não consiga o teu objetivo a curto prazo, mas se você colocar na tua mente que você vai fazer um concurso lá para juiz, vai ganhar na loteria, vai conseguir aquela promoção tão almejada,
talvez a curto prazo ainda você não consiga, mas vai chegar um ponto que você vai concretizar esse teu desejo, que você, por quê? Porque você está pensando positivo, você está movendo as montanhas do teu entorno para poder abrir a brecha para conquistar aquele teu desejo, esse objetivo que é tão importante na sua vida. Mas vejam só, eu estou falando por enquanto do lado material, então eu estou falando do aspecto da concretização da matéria. Mas o mental, ele também tem que trabalhar dentro da nossa mente. Você tem que, dentro da tua mente, você tem que trabalhar o teu intelecto, você tem que trabalhar a tua racionalidade, você tem que trabalhar o teu consciente e o teu subconsciente, você tem que trabalhar toda a amplitude mental para que você possa gerar resultados, para que você possa entrar de sola nessa nova prosperidade, nessa prosperidade plena. E, igualmente, você vai trabalhar o teu espiritual. De que forma você vai trabalhar o teu espiritual? Você vai procurar a sua igreja, você vai procurar a sua conexão com Deus e vai mentalizar que você é um templo interior, que o principal templo onde Deus habita você está dentro de você mesmo. Então, a tua própria conexão com Deus. Não estou dizendo para você deixar de ir na igreja ou deixar de frequentar o culto onde você frequenta, né? Não, você tem que trabalhar também o teu espiritual de forma própria, de forma crítica, de forma racional, para que a hora que você chegar na sua igreja, na sua congregação, no seu templo, você consiga abrir os horizontes e amplificar aquela egrégora que se faz naquela cerimônia religiosa na qual você participa. Então, esse princípio é talvez um dos princípios mais importantes, porque ele vai influenciar em todos os outros princípios. Porque nós somos, na realidade, mente, nós só conseguimos concretizar a nossa imaginação através do nosso raciocínio, do nosso intelecto, da nossa visão, do trabalhar a nossa mente. Sem isso, a humanidade não chegaria aonde chegou. Então, o homem, como imagem e semelhança de Deus, ele é puramente mental. E você, ao trabalhar a sua mente, ao trabalhar o seu desejo, ao trabalhar o seu todo, que é mental, você vai conseguir viabilizar a prosperidade material, mental e espiritual. Na realidade, quando eu falar de prosperidade daqui para frente, vamos entender, deixar subentendido que a prosperidade plena nunca é só uma delas, é sempre a prosperidade plena, é sempre a prosperidade mental, a prosperidade material e a prosperidade espiritual, ok? Só para a gente entrar no entendimento ao longo dessa nossa explanação, porque a gente vai estar falando de prosperidade e as pessoas muitas vezes, mas qual prosperidade? Não, vai ser todas as prosperidades. O segundo princípio é o princípio da correspondência. Ele nos diz mais ou menos assim, tá? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. No hermetismo, ele está ligado às diversas dimensões, aos diversos universos que podem existir entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. E no campo da prosperidade, o que ele nos remete, o que ele nos fala? Ora, a prosperidade ela tem que ser semelhante nos seus graus hierárquicos. Como eu falei lá no começo da palestra, existe uma hierarquia a matéria é a mais grosseira, né? O mental já é um nível mais elevado e o nível top, o nível mais alto, mais amplificado é o nível espiritual. Então, tudo tem que ser correspondente. A matéria tem que ser igual ao mental, que tem que ser igual ao espiritual. E vice-versa. O espiritual tem que ser igual à matéria, que tem que ser igual ao mental. Então, tem que ter uma semelhança, tem que ter uma correlação de similaridade. Esses três universos nossos, eles têm que trabalhar de formas semelhantes. O material tem que ser o mental,
e tem que ser o espiritual, assim como o espiritual tem que ser o mental e tem que ser o espiritual. O que está em cima deve ser a mesma coisa que o que está embaixo. Eles têm que trabalhar conectados, eles têm que trabalhar com o mesmo objetivo. É aquela história, se você pega uma corda e cada um vai para um lado, ninguém vai para lado nenhum. Mas se você pega uma corda e todo mundo vai para o mesmo lado, com certeza o resultado vai ser diferente, vai ser mais profícuo, vai ser melhor. Por quê? Porque não vai romper essa corda. É a mesma coisa com a nossa correspondência. A partir do momento que você trabalha nos níveis de forma semelhante, de forma igual, você vai angariar resultados para a sua vida. Você vai estabelecer a conectividade, a semelhança dos teus objetivos. Então, o que está embaixo, a prosperidade material, a prosperidade tem que ser igual ao que está em cima, a prosperidade mental e a prosperidade espiritual. E você tem que trabalhar isso. Eu sempre falei para vocês desde o começo da palestra, né? Tem que ser um trabalho diário, um entendimento diário. Você tem que pegar esses aspectos e pensar, como é que eu vou fazer para que sejam correspondentes os meus desejos materiais com os meus desejos mentais, com os meus desejos espirituais. Ora, nem que você coloque, pegue um caderninho e vá marcando as formas na qual você precisa trabalhar, as formas na qual você precisa melhorar. Tá? Porque você não pode, de repente, ser um bandido para conseguir a tua prosperidade material e mentalizar como se fosse um anjo, né? Não, ou você trabalha de forma semelhante em todos os teus níveis, em todas os teus desejos, ou você sempre vai estar em conflito com si mesmo. Por quê? Porque você vai trabalhar materialmente de uma forma, mentalmente de outra, espiritualmente de outra. Não vão ser iguais. Não vai ser, o que está em cima não será o que está embaixo, e o que está embaixo não será o que está em cima. Com isso, nós podemos partir para o terceiro princípio. Tá? O terceiro, o quarto e o quinto, eles são os princípios mais palpáveis que nós temos, e talvez até de mais fácil acepção, porque eles estão presentes no nosso dia a dia. Eles fazem parte das leis da física, das leis da química, das leis universais. Então, a hora que eu falar para vocês, vocês vão conseguir assimilar muito mais rápido, muito mais fácil a ideia desses próximos 3 princípios. Por quê? Porque eles estão, como eu falei para vocês, presentes em nosso dia a dia. Eles fazem parte, muitas vezes, das leis da natureza, eles fazem parte das leis universais que regem todos os universos criados pelo todo, né? Para uns Deus, para outros Alá, que é o nome que vocês desejem dar a esse grande Criador, a esse grande princípio que gera a vida e que permite com que nós estejamos aqui, né? Bom, mas o que fala o princípio da vibração? Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Imaginem vocês os átomos. Tá? Os átomos, eles estão em constante movimento, eles estão em constante choque uns com os outros, gerando energia, gerando vibração. A mesma coisa são as ondas de rádio, a gravidade, as frequências, o nosso 3G, o nosso 4G, o nosso 5G, o rádio AM, o rádio FM, a televisão, o VHF, o HF. Tudo é vibração, tudo são ondas físicas que têm uma determinada frequência e que oscilam para mais ou para menos. Para quê? Para que a gente consiga estar conectado com os nossos celulares, conseguir ouvir o nosso programa de rádio favorito, a nossa televisão, ou mesmo que as ondas de rádio, as ondas de som possam se expandir ao longo de todo o universo, porque todo o universo é vibracional, todo o universo está em constante movimento. E assim é com a nossa prosperidade. A prosperidade, ela é vibração, ela vai ser muito mais do que um aspecto mental. Você tem que se plugar, você tem que estar sintonizado com a vibração da prosperidade.
E quando eu falo plugado, quando eu falo conectado, é como se a gente fosse, a prosperidade fosse o 3G, fosse o 4G. Você tem que sintonizar na onda certa, na frequência certa, não só da tua matéria, como do teu espírito e da tua mente, para que você possa gerar essas ondas vibracionais, gerar essas ondas de frequência positiva, de frequência que atraia para você prosperidade. A partir do momento que você liga a tua parabólica, liga o teu rádio interno para amplificar essas ondas, essas vibrações, você consegue o que? A fazer com que atraia a prosperidade plena, atraia para si os bons fluidos, né? As boas ações que a natureza passa a se conectar com você. Então é muito importante você se sentir como uma parabólica, porque a partir do momento que você também começa a vibrar mais intensamente, você também começa a amplificar novos pontos de visão, novas uma visão muito mais ampla, uma visão muito mais grandiosa, não só de mundo, mas como também de autoexistência. E isso vai abrir portas para você, vai abrir, em vez do 3G, vai possibilidade que você fique já antenado com 4G ou com 5G, como se fosse um celular, como se fosse um aparelho físico, né? Como se fosse uma estrutura que você consiga captar essas vibrações, que você consiga amplificar elas em prol de você, em prol da tua existência. É como se você trouxesse, chamasse essas ondas vibracionais positivas, porque se você entrar na vibração negativa, você vai gerar ondas vibracionais negativas. Então vamos fazer um novo acordo aqui. Vamos falar sempre do lado positivo, porque o lado negativo não interessa para ninguém. Isso não gera prosperidade, gera pobreza material, pobreza mental e pobreza espiritual. Então nós temos que captar as nossas antenas, captar os nossos radares, né, para pegar essas frequências elevadas, essas frequências que irão, de alguma forma ou de outra, fazer com que a gente capte o lado positivo, que nós captemos as boas frequências do mundo, a boa sonoridade, as boas ondas eletromagnéticas que vão interferir na nossa prosperidade, que vão gerar prosperidade plena para nós. Viram como se torna muito mais fácil de assimilar quando são aspectos que nós conhecemos, já que nós convivemos com o dia a dia, né? Os dois princípios eles são um pouco mais herméticos, um pouco mais filosóficos, então eles não são tão palpáveis como esses três próximos que eu estarei relatando para vocês. Bom, daí nós temos o quarto princípio, que é o princípio do ritmo. O que fala o princípio do ritmo? Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem marés. Todas as coisas se levantam e caem. As oscilações do pêndulo se manifestam em tudo. A medida da oscilação da direita é a mesma da esquerda. O ritmo compensa. O que eu quero falar? O que eu quero falar para vocês em relação a esse princípio e a sua vinculação com a prosperidade? Ora, tudo também é ritmo. A prosperidade ela tem ritmo. É como aquele relógio cuco da casa dos nossos avós, dos nossos bisavós. Ele tem um pêndulo. Então o pêndulo vai para a esquerda e vai para a direita. Ele oscila num grau máximo e num grau mínimo. Essa oscilação sempre é constante. Esse pêndulo, se ele estiver desregulado, o que acontece com esse relógio? Tá, e vamos colocar agora o relógio da vida, né? O relógio ou atrasa ou adianta. Um relógio que atrasa não é bom, um relógio que adianta também não é bom. O relógio ele tem que dar as horas dentro daquele ritmo estabelecido. A mesma coisa é com o nosso coração. O nosso coração, se ele bate mais rapidamente, ele vai sofrer de taquicardia. Se ele bate mais lentamente, ele vai sofrer de outras doenças coronárias, né? E com isso, o que acontece? Nós acabaremos desenvolvendo doenças cardíacas, um mal-estar em nosso corpo. Por quê? Porque o nosso coração está fora de ritmo. E a mesma coisa
para nós. Quando a gente fala de prosperidade, o ritmo que tem que evoluir, o ritmo que tem que progredir é o mesmo. Porque se você não colocar um ritmo na tua vida material, se você não colocar um ritmo no teu trabalho, na tua carreira, você sempre vai oscilar para uma forma desregulada. Você sempre vai, na realidade, perder dinheiro. Imagine só, de forma prática, o cheque especial. O cheque especial, lá você vai ter o ritmo do teu cheque especial. Então tem um mês que você pode entrar um pouquinho, usar um pouco do teu cheque especial por uma questão de oscilação de momento, acontecer algum imprevisto que você teve que avançar no cheque especial, mas ele não pode se tornar uma rotina, porque a partir do momento que você começa a entrar todo mês no cheque especial, ele vai estar compensado, ele não vai estar compensado, ele vai estar oscilando apenas para o lado negativo, para o lado das dívidas, para o lado dos juros, para o lado do ciclo vicioso da perda financeira. A mesma coisa é com a mente. Se você, a partir do momento que você só começa a ter pensamentos negativos, a pensar negativamente, você não estará com o teu pêndulo mental, com o teu coração mental, ou com o teu ritmo mental equilibrado. Você estará de alguma forma ou de outra descompensando, porque você estará ou atrasando demais ou adiantando demais o teu pêndulo mental, a tua prosperidade financeira. Então é necessário que esse pêndulo, essa tua medida da oscilação, ela tem que ser tanto na direita como na esquerda, metafórica, né, similares. Ela não pode nem ir muito para um lado, nem muito para o outro lado. Ela tem que sempre estar naquele ponto de equilíbrio, né? E isso é uma coisa que daqui a pouco eu já vou falar para vocês, que é a lei do equilíbrio, que é a lei que vai ser muito importante para esses três princípios herméticos que eu estou relatando para vocês nesse momento. Ora, esse equilíbrio, o nosso coração ele só vai funcionar bem se ele estiver equilibrado. O relógio, o cuco, também só funciona bem se ele estiver no nível certo, no nível de oscilação, onde ele não irá atrasar e não irá adiantar. Os nossos órgãos como um todo, o nosso organismo como um todo, ele tem também o seu próprio ritmo. Então, o fígado ele funciona em conjunto com o rim, que funciona em conjunto com o coração, que funciona em conjunto com os pulmões. A partir do momento que está desritmado, isso vai gerar o quê? Vai gerar problemas de saúde, problemas patológicos no seu organismo e que vão te levar, no pior das hipóteses, à morte, não é? A mesma coisa é com a prosperidade. Se ela não estiver no ritmo certo, se ela não estiver fluindo como o pêndulo da vida, ela não vai gerar prosperidade, ela vai gerar pobreza. Pobreza espiritual, pobreza material e pobreza intelectual. Porque esses três aspectos estarão fora dos graus de oscilação que são tolerados, né? que nós nos autoestabelecemos, que é o nosso relógio biológico, que é o nosso relógio mental, que é o nosso relógio espiritual nos regulou. Então é por isso que é muito importante nós atentarmos também, quando a gente falar de prosperidade, para o ritmo da prosperidade. Ela não pode ser nem muito lenta e nem muito rápida, porque em algum momento essa descompensação vai cobrar o seu preço, vai cobrar o seu valor na nossa vida ou no nosso dia a dia. Então, esse é um princípio muito relevante também. Com ele, nós temos o quinto princípio, que é o princípio da polaridade, que nos fala mais ou menos assim: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Atentem nisso, eles são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Por que eu fiz uma ressalva ali onde fala que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus? Porque vamos pegar, por exemplo, como um exemplo bem clássico sobre o princípio da polaridade, que é a luz e as trevas.
Na realidade é a mesma coisa, eles são idênticos. O que muda na luz e nas trevas? Muda a intensidade da luminosidade. Quanto mais luz, mais intenso o grau de luminosidade. Mas não deixa de ser a mesma coisa, porque trevas é ausência de luz. A mesma coisa é com a temperatura. A temperatura também vai oscilar o grau da temperatura, mas a temperatura é uma só. O que vai oscilar, na realidade, vai ser o seu grau, e os seus extremos. Ora, com isso, o que eu gosto de falar para vocês? Eu gosto de comparar a prosperidade com aquele quarto que nós colocamos um dimmer. Não sei se vocês sabem o que é dimmer, mas o dimmer é um aparelhinho que eles vendiam antigamente que regulava a intensidade da luz do ambiente, ou do quarto, de uma sala, ou de qualquer outro ambiente da casa. Então você ia lá, você queria uma luminosidade mais intensa. Você vai lá e regula o dimmer para ele dar mais luz ou menos luz, ou na hora que você vai dormir se apaga totalmente. Então você sempre está regulando esse dimmer para ele mudar o grau de intensidade da luz. A mesma coisa é com a prosperidade. Por quê? Porque a riqueza e a pobreza, elas são a mesma coisa. O que vai mudar é a intensidade delas. Eu falo a riqueza não, eu vou falar a prosperidade e a pobreza, eles são praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é o grau de intensidade delas. Então, quanto mais elevado o grau, mais próspero você vai ser. Quanto você vai pegar o teu dimmerzinho na vida e vai regular o teu grau de prosperidade. Você vai regulando. Então, quanto mais baixo ele for, mais pobre você vai ser. E a pobreza aqui, eu vou falar de pobreza do todo, né? Pobreza espiritual, pobreza material e pobreza mental. Então, como é que você aumenta o dimmer da tua vida? No caso mental, por exemplo, trabalhando o intelecto, trabalhando a tua mente, trabalhando o teu raciocínio, abrindo os teus horizontes, né, para, como eu falei para vocês no princípio da vibração, para abrir o radar da tua vida, para amplificar os sinais da tua vida. Então, a partir do momento que você começa a amplificar pelo seu dimmer, você começa também a ter insights, a conseguir olhar muito mais o seu entorno e encontrar muito mais oportunidades. Porque quanto mais oportunidades baterem à sua porta, mais intensa vai ser a tua prosperidade. Não só a material, mas a mental e a espiritual. Quanto mais amplificado você estiver com o teu espírito, mais fácil você vai ser de encontrar o teu Deus interior, ou o Deus superior que tanto muitas vezes faz falta na vida de muitas pessoas. Ora, com isso, a polaridade na realidade ela é grau. Você vai intensificar esse grau para menos ou para mais. Isso vai depender de você, vai depender dos teus pensamentos, vai depender da tua posição pessoal, vai depender das tuas realizações, né? Por quê? Porque isso quem pode regular é somente você. E você vai estabelecer que grau de prosperidade você deseja. Se você quer um maior grau, um menor grau de prosperidade material, a mesma coisa para mental e para espiritual. É claro que existe o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Sem isso, vocês sempre estarão desregulados. E o ponto de equilíbrio, que faz parte da lei do equilíbrio, ela vai influenciar na polaridade, no ritmo e na vibração. Ora, então esses três aspectos eles estão muito unidos também. Eles estão muito conectados. Na realidade, todos os princípios herméticos eles estão conectados, né? Eles fazem parte de uma lei universal muito maior do que eles. Mas apesar de estar colocando eles ponto a ponto, eles têm que trabalhar também de forma conectada, de forma unânime, para que eles sejam, na realidade, um só, para que eles se transformem em um único grande princípio, que você vai trabalhar eles em fases e que você precisa, ao longo deles, dessa lei do equilíbrio, dessa lei que vai regular essas intensidades, né? Essas intensidades vibracionais, essas intensidades rítmicas e essas intensidades de polaridade. Porque muitas vezes, como eu falei para vocês, se não vai estar legal,
Você vai ter aquele dia que você vai acordar com uma pequena depressão, que você vai achar o mundo injusto, que você vai achar que você é infeliz, só que você tem que espantar esses pensamentos, colocar um ponto de equilíbrio de forma que você se autotransforme, de forma que você não fique muito refém desses pensamentos fora do teu ritmo normal, como também não extrapole para mais os pensamentos, porque de repente você começa a imaginar, sem fazer nada, né, que você vai ficar rico, mas também se não move uma palha para ficar rico, claro, você nunca vai ficar, você nunca vai ficar próspero. Tá? Por mais que você queira prosperidade mental, mas você não pega um livro para ler, você não dá uma volta no quarteirão para ver o teu entorno, né? Você só fica naquele mundinho míope na qual você muitas vezes está inserido, o que vai acontecer? Você não vai ter progresso. A mesma coisa com o teu espiritual. Você não pega um salmo para ler, e às vezes não basta você pegar só um salmo para ler. Você tem que entender a mensagem do que aquele salmo está te transmitindo. Você tem que pegar, muitas vezes, uma parábola de Jesus Cristo e procurar entender o que ele quis dizer com aquela parábola. Não é uma simples decoreba para você poder ir na tua congregação, na tua igreja e dizer que você é religioso, que você lê a Bíblia, mas você não procura entender as entrelinhas dos livros da lei, né, dos livros sagrados das nossas religiões. Porque ler, todo mundo lê, mas para você ter conexão com o teu espírito, com a tua mente e com o teu desenvolvimento pessoal, você tem que amplificar, você tem que polarizar de forma positiva os três quesitos essenciais para a tua prosperidade. Então, porque isso vai ser como um imã, vai chamar boas ações. Se você pensar, se você polarizar boas ações, você vai chamar boas ações. Você vai chamar positivismo para a sua vida. E isso é extremamente relevante para nós que estamos aqui vivendo esse cotidiano muitas vezes corrido, né? E que muitas vezes a gente se perde a percepção de matéria, de espírito e de mente. Então nós temos que sempre procurar trabalhar a vibração, o ritmo e a polaridade dentro da lei do equilíbrio, dentro de um equilíbrio entre elas, para que a gente também não venha a adoecer no campo mental, no campo material e no campo espiritual. O equilíbrio é fundamental, tá? E o equilíbrio das três. Claro, sempre vai haver algum dia que você vai estar desequilibrado, mas você tem que daí, o mais rápido possível, procurar se reequilibrar, procurar as ferramentas certas, procurar as ações certas para voltar ao teu ponto normal, para voltar ao teu ponto de equilíbrio. Com isso nós podemos passar para um princípio também que é muito importante, que é o da causa e efeito. O que o da causa e efeito nos diz? Que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Há muitas formas de causalidade, porém nada escapa dessa lei. Ora, essa é a lei que muitos conhecem como lei da semeadura, né? Porque o que você semeia, você colhe. Se você semear milho, você vai colher milho. Se você semear tomate, você vai colher tomate. Então, não espere semeando tomate que você vai colher soja, vai colher algodão. Não. Para toda causa vai ter um efeito. É que nem no jogo de xadrez. No jogo de xadrez, o que nós percebemos? Nós percebemos que ao longo das jogadas, né, conforme a movimentação do peão, da torre, do bispo ou do rei e da rainha, você vai gerar efeitos, talvez na próxima jogada ou em 2 ou 3 jogadas posteriores, porque o bom xadrista, ele nunca vê uma só jogada, ele tenta imaginar várias sequências de jogadas para tomar suas decisões. Então a lei da causa e efeito, ela é a lei da ação e da reação da física. Tá? Toda ação sempre vai ter uma reação. Tá? Ação é uma lei famosa para quem é estudante de física, para quem já passou pelo colegial, né? Pelo segundo grau.
E para essas fases onde a gente aprende os conceitos de Newton, as leis que regem a física moderna e a física antiga. Então, na prosperidade, tá, nós temos os mesmos propósitos. Para toda ação que a gente fizer, nós estaremos tendo um efeito. Para toda causa que a gente causar, nós vamos ter que colher o efeito. E esse efeito ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Esse efeito vai fazer a diferença ao longo da nossa jornada. Então, se você planta maldade, você não espere colher bondade. Você vai colher como efeito apenas a tua maldade plantada. A mesma coisa é com a bondade. Se você plantar bondade, você vai colher bondade. Se você colher uma riqueza próspera, se você plantar uma riqueza próspera, você vai colher prosperidade sempre. Se você plantar uma riqueza, uma prosperidade com frutos estragados, o efeito será o quê? Aquela prosperidade que será atingida para aqueles grãos que você plantou e que não eram tão bons assim. Então você vai ter uma perda na tua colheita. Então tudo que você fizer em relação ao teu lado material, ao teu lado mental, ao teu lado espiritual, você vai gerar efeitos positivos, efeitos negativos, efeitos que vão atrapalhar a tua vida ou efeitos que vão fazer com que você evolua e progrida não só enquanto ser humano, mas na sua sociedade, na sua carreira, no seu entorno e no seu intelecto e no seu espírito também. Porque para tudo que você planta, para tudo que você vai colher alguma coisa boa ou ruim. Então essa lei da causa e efeito é uma lei que nós temos que sempre estar trabalhando com elas. Sempre que a gente for tomar uma ação, a gente tem que refletir qual será a repercussão dessa ação. No livro, naquele filme O Gladiador, ele sempre dizia que o que você faz na vida repercute na eternidade. Aquele general romano que foi escravizado, né? Então e é uma frase que me marca até hoje. Por quê? Porque é uma pura realidade da vida. O que nós fazemos em vida vai repercutir não só no plano material, mas nos outros planos mentais, no plano espiritual. O porquê que muitas pessoas acabam entrando em depressão ou acabam ficando loucas? Porque muitas vezes é fruto dos atos que elas cometeram. Imaginem vocês um grande assassino, ou um fugitivo de guerra, alguém que participou do Holocausto judeu. Como é que fica a mente dessa pessoa, se fica, né, em relação a esses crimes que ela cometeu um dia, talvez em juventude, quando ela fez essas más ações, ela não se percebeu dos seus atos, mas um dia a vida vai cobrar os efeitos que ele causou, não só para ele mesmo, mas para a sociedade como um todo. Quer seja por uma prisão perpétua, quer seja por uma loucura mental, né? Quer seja por N fatores que possam acometer essa pessoa. Não estou dizendo que necessariamente vai acontecer isso, mas geralmente é o que acontece. Tá? Tudo porque é uma lei universal. Então, para toda causa, você vai ter um efeito. Então, no campo da prosperidade material, no campo das tuas decisões de carreira, das tuas decisões de investimento, das tuas decisões em família, você tem que ponderar a causa e qual será o efeito e vice-versa, para que você não tenha transtornos futuros, para que você não tenha problemas envolvendo você, envolvendo o teu entorno ou mesmo a tua própria família, né? E isso vale também para o campo mental e para o campo espiritual, para você não adoecer do espírito e não adoecer da mente. Então você tem que trabalhar esses aspectos de maneira muito ponderada, de maneira muito equilibrada igualmente. Você tem que sempre ponderar não só a ação imediata, mas as outras ações, como no jogo de xadrez. O que podem ocasionar e o que podem gerar para você enquanto for
a propulsão da ação, quando você for o startup da ação que você está gerando naquele momento. E por último, nós temos o princípio do gênero. O que nos fala o princípio do gênero? O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de existência. Na realidade, o gênero aqui, no campo hermético, ele é muito mais do que o aspecto biológico, do aspecto do que o homem e a mulher têm de órgãos genitais, né? Ele é um aspecto muito mais amplo, muito mais profundo em relação ao entendimento de sexo e de gênero entre nós humanos, porque todos nós temos o seu princípio ativo e o seu princípio masculino. Por exemplo, um dos princípios ativos masculinos é o consciente e um dos princípios ativos feminino é o subconsciente. Ambos estão totalmente atrelados. O nosso subconsciente não funciona sem o consciente e o nosso consciente não funciona sem o subconsciente. Ora, e o princípio de gênero, ele também interfere na geração, na criação e na evolução. De que forma que ele vai interferir nesses aspectos? Então, digamos que lá na biologia, o espermatozoide sai caminhando, se encontra com o óvulo, fecunda o óvulo e vai gerar uma vida. Essa vida vai ser criada, né? ela vai se desenvolver, tá? E ela vai evoluir. Só que para evoluir você tem que, depois que a criança nasce, você tem que dar uma mamar, tem que levar para vacinar, tem que trocar fralda, tem que medir a temperatura para ver se não está com febrezinha, esse tipo de coisa. Se você não fizer isso, essa evolução ela vai acabar entrando em colapso, ela vai morrer. Ela vai padecer de doenças por falta de vacina, por carência alimentar, por uma série de fatores que podem levar uma criança a morrer, para a tua geração que você gerou morrer, né? A mesma coisa é com a nossa prosperidade. Então, se você conecta lá o teu espermatozoide da prosperidade com o óvulo da prosperidade para gerar riqueza, para gerar prosperidade material, você vai ter que criar essa nova forma de vida. Você vai ter que, através dessa evolução, você vai ter que dar também nutrientes para que essa prosperidade consiga evoluir. Porque se você também não colocar, não der a mamadeira da prosperidade, não der a vacina da prosperidade, a tua riqueza material, a tua riqueza espiritual e a tua riqueza mental, eles com o tempo irão padecer, irão falecer, irão se apagar. Por quê? Porque você somente gerou e criou, mas não deu condições de evoluir. Então, é uma constante que você tem que estar trabalhando sempre no campo do consciente e do subconsciente. Você tem que sempre estar mentalizando, não só no teu consciente, mas fazer com que o teu subconsciente fique ali. Prosperidade, 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 de forma que, de forma indireta, você mentalize e você concretize essa prosperidade plena, né? De forma que você consiga fazer com que tanto o consciente como o subconsciente, tanto o teu princípio masculino como o teu feminino, trabalhem de forma complementar para que você gere essa prosperidade plena na tua vida. Então não basta você só trabalhar o teu lado masculino, trabalhar o teu lado feminino, tá? E veja só, eu não estou falando aqui do lado biológico da coisa, estou falando no sentido muito mais amplo, de yin, de yang, de forças até, de uma certa forma, de polaridade, né? Porque o masculino ele tem uma polaridade e o feminino tem outra polaridade, e tem que ter um ponto de equilíbrio. Na biologia, toda vez que há um desequilíbrio no nosso corpo dos hormônios masculinos e femininos, a gente acaba sentindo na nossa própria pele, no nosso próprio desenvolvimento humano. Porque a partir do momento que você deixa de produzir hormônios, começa a produzir mais hormônios femininos, o homem vai sofrer alguns interferências da alta taxa de hormônios femininos e da falta de hormônios masculinos. A mesma coisa com a prosperidade. A partir do momento que você só trabalha o teu consciente, você deixa de lado o teu subconsciente,
Você, é claro, vai gerar efeito? Vai, mas não vai ser um efeito pleno. Vai ser um efeito em que você sempre vai estar precisando buscar aquele equilíbrio, aquela evolução. Então é por isso que eu falo que o masculino e o feminino eles são necessários para quê? Para gerar a prosperidade, para gerar uma criação. Tá? E o nosso cérebro, por isso que nós temos, o nosso cérebro ele tem, nos dois lóbulos, né, ele tem o lado mais racional e o lado mais emocional. Então você tem que sempre estar no ponto de equilíbrio, você não pode ser nem muito racional nem muito emocional. Por quê? Porque o teu consciente e o teu subconsciente vão estar mais ativos ou menos ativos e isso vai fomentar de alguma forma um desequilíbrio nas tuas ações. Se você for muito emocional, se você for muito racional, de alguma forma será como os nossos hormônios corporais. Ou vai focar mais no teu lado masculino, ou vai focar mais no seu lado feminino. E isso, às vezes, não necessariamente é bom ou é ruim. Vai depender muito da fase onde você está. É claro que haverá fases onde você estará muito mais emotivo e haverá fases onde você estará muito mais racional. Só que tem que ter um ponto de equilíbrio que, pelo menos em 99% dos casos, você tenha o discernimento de ativar esses dois pontos de forma equânime, né, para que isso não possa interferir na tua evolução, na tua criação enquanto ser próspero, enquanto um ser material, um ser espiritual e um ser mental. Por quê? Porque isso é muito relevante também. Se você não souber trabalhar o teu yin e o teu yang, e de que forma que você vai trabalhar isso? E como eu falei para vocês, é temerário que dê fórmulas prontas aqui para vocês, porque cada um de nós tem o seu caminho, cada um de nós tem que traçar, tem que ter os seus parâmetros e tem que primeiro se autoconhecer. Se autoconhecendo, se autoquerendo, você com certeza vai encontrar o caminho mais adequado. Então eu poderia dizer, não, faça o curso XYZ, ou faça um yoga, ou faça qualquer outra coisa que vai abrir os teus chakras, que vai abrir o teu ponto de... Não. Essas questões é uma questão que você consegue, é claro, trabalhar isso, mas você tem que também estar preparado mentalmente, ser próspero mentalmente, ser próspero espiritualmente, para que você consiga ativar os chakras, para que você consiga fazer com que teu yoga surta efeito, ou qualquer outra ferramenta que você venha a trabalhar, faça efeito como um medicamento, como um antibiótico. Não adianta você tomar, seu médico prescreve 7 dias de antibiótico, você toma 3 e depois melhora. Ora, se melhorou naquele momento, mas o teu corpo começa a fazer o quê? Ele começa nas próximas doenças a ficar mais forte em relação aos antibióticos. Então as outras doenças já entenderão que aquele antibiótico que você tomou pela metade podem ser combatidos pelos próprios vírus que era a tendência combatê-los, né, nos primórdios. Então, isso são fatores que cada pessoa tem que traçar o seu próprio caminho. Não tem como você dizer assim que existe um único caminho. Não, até porque quando o todo criou todas essas religiões, né, o que ele fez? Ele criou todas as religiões por quê? Para servirem como vários caminhos, para de alguma forma chegarem na mesma essência, chegarem no próprio todo, no próprio Deus, no próprio Allah, no próprio Buda, independente do nome. Então, isso é universal também. Isso não adianta, porque cada um de nós somos microcosmos dentro de um macrocosmo. Então não adianta vocês me perguntarem qual a fórmula, qual é a ferramenta mais apropriada. Isso nós mesmos temos que nos autoconhecer para daí para usar o medicamento certo para fazer com que a gente consiga estabelecer dentro desses 7 princípios herméticos a prosperidade em nosso dia a dia, para a gente consiga conquistar essa prosperidade de forma efetiva, de forma racional, né, e de forma que traga evolução, não só material, mas evolução mental e evolução espiritual. Ora, com isso, nós temos que
e para finalizar esse nosso webinário, sempre estar constantemente trabalhando esses aspectos em nossa vida. Nós temos que estar constantemente vendo se a gente quer estar ponderando o nosso ser com o nosso ter e o nosso ter com o nosso ser. Nós temos que estar buscando um ponto de equilíbrio, porque é importante ter, claro que é, mas também é importante, mais importante é ser, porque se você não é, dificilmente você vai conseguir ter certas coisas, ter certos desejos, ter certas particularidades, não só materiais, como mentais e espirituais. Então, meus caros, minhas caras, é importantíssimo esse equilíbrio. É importantíssimo nós pegarmos esses 7 princípios, lermos, relermos, olharmos para eles e tentarmos adequar a nossa rotina, a nossa vida, de forma que eles consigam trazer a prosperidade plena, que eles façam que você conquiste essa prosperidade, esse equilíbrio pessoal, esse equilíbrio espiritual e esse equilíbrio material que vai atender às perspectivas da tua vida e do momento na qual você está inserido. Ora, com isso, tá, eu quero deixar bem claro que a prosperidade também, como eu já falei no início do webinar, vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão se contentar com pouco, tem pessoas que se contentam com muito. E esse muito também é o muito espiritual, é o muito mental e o muito material. Ou o pouco mental, o pouco espiritual e o pouco material. Mas você tem que sempre estar, pelo menos, no ponto de equilíbrio de tudo isso. Você tem que equalizar todos esses aspectos para que você consiga construir e lapidar a sua pedra bruta de forma mais efetiva e consiga transformar você, aquela pedra feia, aquela pedra horrorosa, num diamante, né? Porque sem isso, você só estará de passagem aqui nesse universo. Você será uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem sonhos, uma pessoa sem objetivos. E quando eu falo de sonhos e objetivos, eu falo de sonhos e objetivos grandiosos. Eu falo de sonhos e objetivos muito maiores do que os sonhos e objetivos materiais. São aqueles sonhos e objetivos que a gente consegue mudar não só o nosso entorno, mas mudar todo o entorno que nos cerca, que nos rodeia, né? E fazer a diferença na sociedade. Então, muitas vezes não adianta você ter R$1 milhão de reais no banco, mas ser uma pessoa altamente infeliz porque você não consegue, através dessa tua prosperidade financeira, mesmo que seja 1%, mudar o mundo. Tá? A gente muitas vezes tem que não ser egoísta, mas se abrir para o universo, para que o universo se abra para nós. Então, quando você entende que essa abertura com o universo, para o universo se abrir para nós, é importante, você vai compreender que a prosperidade é muito mais profunda do que o material, que a prosperidade plena ela engloba muito mais coisas do que o aspecto material de nossa vida. E daí sim você vai conseguir viver a plenitude da tua vida e da tua existência como uma pessoa que está unida ao todo. Era isso que eu tinha para dizer. Tá? Como eu falei no início do vídeo, para quem quiser o meu telefone de contato da Esquadra Compasso e nos acompanhar nas redes sociais, eu deixo no último slide aqui, que irá aparecer, os nossos contatos e a nossa forma de você poder estar acompanhando as outras palestras, os outros materiais na qual nós estamos preparando para que você possa ser uma pessoa efetiva, uma pessoa de propósito nesse nosso mundo, nessa nossa sociedade. Um grande abraço a todos, fico lisonjeado de tê-los assistindo aos meus vídeos, né? E desejo a todos um próspero e um próspero acúmulo de matéria, acúmulo mental e acúmulo espiritual para que vocês possam progredir, evoluir e lapidar a sua pedra bruta. Fui.